Olá, graça eterna, paz eterna, famílias abençoadas, famílias compradas pelo Eterno, pelo Soberano. Que a graça eterna seja abundante na tua vida, que Deus continue abençoando tua casa, tua família, que Deus continue abençoando todas as áreas da tua vida. Elias Santos com mais uma mensagem da série Cativeiro. Essa é a terceira mensagem da série Cativeiro. Amém, amados? Olha, amados, não custa nada você se inscrever, você compartilhar a mensagem, compartilhe para quem você quiser, né? Compartilhe para as famílias, você estará sendo um agente de milagre, você estará fazendo a obra do Senhor, sabia? Você compartilhando, você divulgando, amém? Então, queridos abençoados, essa terceira mensagem eu pulei na sequência, eu adiantei a ordem aqui, quero trazer essa mensagem desta série Cativeiro, essa é a terceira mensagem. Eu pulei aqui a ordem para trazer esta mensagem, amados. Eu quero estar ministrando aqui 2 Timóteo capítulo 4, e o versículo 7 e 8. 2 Timóteo capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8. Amém, amados? Que diz assim: amém? Vamos ler. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará. Ou melhor, dará àqueles um dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Amados, aqui o apóstolo Paulo ele está dando um dos maiores exemplos que, como sabe Salomão, ele diz: o melhor não é o começo, o melhor é o fim. O melhor é o fim, irmãos. Quantos que começaram bem e terminaram desastrosos, terminaram um desastre, né, irmãos? Então, amados, eu quero dar o tema desta mensagem de combate. Estamos num combate, né? Combate. O apóstolo Paulo ele fala com propriedade sobre um combate que nós estamos. Estamos num combate, irmão. Estamos numa guerra. Uma guerra que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente vê nesta guerra, esse cerco. Então o apóstolo Paulo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, a fé é a capacidade de trazer as coisas, trazer à existência as coisas que já existem no mundo espiritual para o mundo material. Não é? Então, existe princípio, irmão, no mundo espiritual. Existe princípio para
as bênçãos que estão no mundo espiritual chegar até nós, existe princípio. Então, o primeiro princípio que eu quero estar compartilhando com os irmãos é que para ganhar, eu tenho que servir mais. Para ganhar, eu tenho que servir mais. Para ganhar, eu tenho que servir mais. Existe princípio no mundo espiritual, e esse é um dos princípios. Para ganhar, para algo chegar até você, você tem que servir. Nós temos que servir. E nós temos que ter flexibilidade, irmão. Flexibilidade com as pessoas. Flexibilidade com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque todas as pessoas que Deus coloca no nosso caminho faz parte desse quebra-cabeça para nos preparar, para nos moldar. E muitas vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho e a gente não age como Deus agiria, como Deus quer que nós agimos. Muitas vezes a gente age com preconceito, nós somos preconceituosos, nós olhamos a aparência, né? Então, amados, que nós possamos cada dia olhar as pessoas como Jesus olhava, sem preconceito, né? Ser flexível, mente aberta. Eu não estou dizendo aqui, irmão, mente aberta, eu estou dizendo aqui que você, para agradar as pessoas, para fazer amizades, você pratique tudo. Não tem caráter, não se. Você tem um caráter, você tem um chamado, então você não vai abrir mão do seu chamado, mas eu estou falando flexibilidade para a gente, como o apóstolo Paulo, ele diz, toda a sua carreira. Aqui a gente está falando do apóstolo Paulo, aqui a gente está falando do homem que não andou com Jesus, mas de todos os discípulos de Jesus, de todos os discípulos que andaram com Jesus, se a gente prestar atenção, o apóstolo Paulo não andou com Jesus. As mensagens dele, as cartas dele é mais relevante, porque ele foi para cima com tudo. Tinha momentos, irmão, teve um momento que o apóstolo Paulo foi apredejado e ficou lá por ele pregar o evangelho. Ele se levantou ali e ele não parou, não ficou se lastimando. Ele foi para outra cidade pregar e ele não andou com Jesus. Mas bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Ele não viu Jesus, não andou com Jesus, mas você vê o dom, o que Deus coloca na mão desse homem, esse homem desempenha com propriedade, não tenho nem palavra para expressar. E ele não andou com Jesus, é isso que eu quero dizer, é esse ponto que eu quero chegar. E ele chega ao ponto aqui de dizer, ele sabia que já sabia da sua sentença, tudo. E ele diz aqui, olha, combati o bom combate, ele de bom combate, irmão. Para ele foi bom tudo aquilo que ele sofreu, irmão, e ele sofreu muito. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele terminou crendo, acreditando, apaixonado pelo evangelho, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo. Ele terminou apaixonado por Cristo ali, não terminou como a gente, muitas vezes a gente fica, irmão. Qualquer coisa a gente fica no canto, não quero mais pregar, não quero mais orar, não quero mais nada. Então ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. No 8 diz, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Olha só, irmãos,
Isso é o apóstolo Paulo, irmãos. Isso é o apóstolo Paulo, o fundador de igreja. Você vê que cada carta era uma igreja, era um público, né? Olha só que coisa maravilhosa. Então, amados, o apóstolo Paulo, ele entendeu no seu chamado, ele entendeu que servir para ganhar mais. Quem serve, ele ganha mais, ele se aproxima mais, porque o próprio Jesus, ele serviu. Ser flexível, irmão. Não olhar a aparência, não. Essa flexibilidade para entender as pessoas, para se colocar no lugar das pessoas. Entender que Deus trabalha muitas vezes com a expulsão. O apóstolo Paulo estava pregando ali, irmãos. Ele estava pregando ali, de repente surgiu ali muitos judeus ali, importante entre aspas ali, e foi contra ele. Foi contra ele porque surgiu um espírito de inveja, porque viu a multidão ali que estava recebendo a mensagem do apóstolo Paulo. E surgiu ali aquele sentimento de inveja. E lhe expulsaram, irmão. Expulsaram o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo é expulso dali, ele já vai para a próxima cidade pregar, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes a gente tem uma cara feia na congregação, a gente não quer ir mais, não quer, né? Olha, minha amada irmã, meu amado irmão, muitas vezes é Deus trabalhando. Deixa eu preparar uma palavra. Deus quer te colocar em patamar melhor. Então, de repente, Deus permite que alguém te expulse, que alguém não seja elegante com você, para você não se acomodar, para mim não se acomodar, para a gente passar para a outra etapa. Estamos na primeira etapa, passar para a segunda etapa, para viver aquilo que Deus tem. Então, entender que Deus trabalha até com a expulsão. Muitas vezes a gente está expulso de algum lugar, a gente não fez nada. A gente procura alguma coisa e não encontra. Porque Deus trabalha da forma que lhe apraz. Muitas vezes a gente está acomodado, então Deus trabalha até com a expulsão. Olha, amados, é o fim que conta. É o fim que conta. Ele diz: acabei a carreira e guardei a fé. Não é o começo, sabe? Salomão disse que o melhor das coisas não é o começo, é o fim. Ele está no fim da sua caminhada, da sua jornada, do bom combate, como ele diz aí, mas ele continua crendo mais do que quando ele começou. Ele continua crendo, ele não duvida. Então, irmão, plante certo que vai dar certo. Deus trabalha com expulsão, Deus trabalha muitas vezes com a humilhação, os princípios. Você é humilhado, mas aquele que se humilhar, irmão, eles serão exaltados. Aqueles que se humilhar, os que se humilhar, eles são exaltados. Não é? Então, meus amados, a mensagem é para quem quer ouvir, é para quem quer praticar. Existem duas alas, a ala dos ouvintes e a ala dos praticantes. Primeiro ponto é ouvir. A fé vem pelo ouvir. Segundo degrau, segundo patamar é ouvir e praticar. A fé vem pelo ouvir. Ouvir, a mensagem entrou, eu criei, agora eu vou praticar. Não confie na incerteza da riqueza, irmão. Eu já vi muitas pessoas que passaram pela minha vida, disseram: não, eu confio porque eu tenho recursos, e não deu certo. Por quê? Não confie na incerteza da riqueza. Não. Porque sem Deus nada podemos, irmão. O não de Deus é para mudar seu destino, para mudar.
Muitas vezes a gente está recebendo só não de Deus. Mas esse não é para lapidar o teu caráter, é para nos preparar para um patamar melhor, é para mudar o teu destino. Tem coisas que ninguém vê, irmãos, tem coisas que ninguém vê, mas Deus está vendo, né? Muitas vezes você pode dizer assim, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Agora à noite, minha neta, ela é calma, ela é tranquila, e ela estava muito chorona, chorando aquele choro desesperado. E Deus mandou orar. E é nesses momentos, irmão, quando se levanta essas situações, é que a gente vê que Deus está conosco. Que a oração de um justo muito pode seus efeitos. Muitas vezes você está pensando que Deus não está lhe ouvindo, muitas vezes você está pensando que Deus lhe abandonou. Irmão, o processo é longo, a caminhada é longa, mas aquele que prometeu, ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo essa série Cativeiro, falando sobre Neemias, falando sobre Neemias, sobre reconstrução. Já estamos na terceira, hoje é a terceira mensagem, eu pulei a sequência, vim logo para combate, vim logo para combate, estava ansioso, estava com essa... Eu sou assim, né, irmão? Eu luto, eu oro, né, contra isso, mas eu não sei guardar as coisas, eu quero compartilhar logo. Então, esta mensagem de hoje, esta mensagem era a sexta, já para chegar para o final, mas eu antecipei, para a gente entender que nós temos que viver uma vida de flexibilidade, nós temos que servir mais. Deus tem trabalhado muito como o servir, o amar, o perdoar, e saber que Deus não está conosco só nos dias bons, Deus está também nos dias que as coisas não dão certo. Muitas vezes é mais nesses dias que as coisas não dão certo que Deus está mais presente do que naqueles dias que as coisas estão dando certo. Porque quando as coisas estão dando certo, a tendência é a gente não orar, a tendência é a gente não ler a palavra. Mas quando as coisas não estão caminhando da forma que a gente pensa, que a gente elaborou, que a gente planejou, aí que o sábio corre para os pés do Senhor, para orar, para pedir ao Senhor uma resposta. Porque, Senhor, eu preparei tudo. A palavra já diz, você preparou. Mas muitas vezes a gente prepara, mas Deus não está nessa preparação. Antes de fazermos qualquer coisa, temos que consultar a Deus. Existem orações perigosas, irmão. Por exemplo, seja feita a tua vontade, Senhor. Você quer que seja feita a minha vontade? Então, vou fazer a minha vontade na sua vida. Essa oração é uma oração perigosa. Quer que seja feita a vontade de Deus, irmão? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas para a gente chegar nesse patamar boa, perfeita e agradável, nós vamos passar por muitas etapas, né? Vamos passar por muitas etapas na vida. Então é muito importante essa flexibilidade, essa mente aberta, irmãos. De não misturar as coisas. Olhar as pessoas, pedir a Deus, eu peço a Deus para ter uma visão sensível, para olhar as pessoas e enxergar o que ela tem dentro dela, o seu interior, não olhar a aparência. Porque quantas vezes a gente quebra a cara, irmão? Eu já quebrei a cara muitas vezes olhando a aparência. Poxa, essa pessoa chegou, essa pessoa vai dar um destino, esta pessoa ela tem um poder aquisitivo, essa pessoa e a gente olhar, e aquela pessoa passou e não somou, não fez aquilo que a gente imaginava. E muitas vezes a gente despreza alguém e aquela pessoa passa
Porque Deus não mandou ela ficar, Deus mandou passar, mas essa pessoa passou, mas deixou muitos frutos. Então, a gente tem que ser flexível. Flexibilidade, irmãos. Flexibilidade, mente aberta. Eu vou orar por você. A oração muito pode os seus efeitos. Deus falou logo comigo. Ore. Minha neta é difícil estar. Ela é calma, tranquila, é difícil ficar assim. Então Deus disse, vá orar. Imediatamente eu comecei a orar. E a gente vê na hora Deus, né? Eu estava inquieto, sem conseguir dormir, tudo. Irmãos, muitas vezes Deus fala de uma forma que a gente não entende. Muitas vezes a gente perde o sono. E a gente não entende que é o eterno, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade que quer falar conosco. Ele sente saudade, sente falta. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não fala comigo? Deus é um Deus de intimidade. Oh, minha linda irmã, meu lindo irmão, Deus é um Deus de intimidade. Então o fim é que conta. Acabei a carreira, guardei a fé. Que Deus possa, que nós possamos estar sempre com o ouvido sensível para ouvir a voz dEle. Uma sensibilidade, eu oro a Deus e peço para mim, peço para você que está me assistindo nesse vídeo, você que está assistindo essa mensagem, eu peço essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus de uma forma que você não venha duvidar, porque a voz de Deus muitas vezes, irmãos, a gente confunde, a gente não é Deus. Já pensou Deus mandar você ser sensível, né? Você usar a sua flexibilidade, você ser mais flexível. Aí muitas vezes você como líder, você como pastor, como um apóstolo, como um bispo, aí você vai dizer, eu não posso ser flexível, não posso usar flexibilidade com fulano, com a minha equipe, porque vai mostrar fraqueza, vai mostrar que eu não estou na frente. Não, e você não está na frente, nós não estamos na frente. Quem está na frente é o general, quem está na frente é Cristo. Então essa flexibilidade vai abrir porta, a mente aberta, abrir a mente. Muitas vezes a gente é radical demais. Muitas vezes a gente foi ensinado, eu mesmo fui ensinado de uma forma muito radical. Mas esse radicalismo não afasta as pessoas. Essa mente fechada afasta as pessoas. Nós temos que ter a mente aberta. Eu não estou falando aqui que você seja conivente com o erro. Não é isso, longe de mim. Eu estou dizendo que a gente temos que entender. O próprio Jesus ele chegava ali, o próprio Zaqueu, ele vê Zaqueu ali, Zaqueu um ladrão, cobrador de impostos, um cobrador corrupto. E ele vê, no meio daquela multidão, ele vê e vai jantar na casa de Zaqueu. E essa flexibilidade de Jesus Cristo fez com que ele se arrependesse. Eu vou devolver 4 vezes aqueles que eu fraudei, que eu roubei. Então, muitas vezes a gente, com essa falta de flexibilidade, a gente afasta as pessoas, com a mente fechada. Não, você chegou até aí, mas não foi de um dia para a noite. Você chegou aí, foi muito discipulado, foi muita oração, seus pais, seu mentor, seus mentores, foi muita oração, foi muita... para você chegar até onde você está. E muitas vezes a gente quer que a pessoa hoje mesmo já chegue no patamar que você está. Não, irmãos. Essa flexibilidade é importante.
né? Essa mente aberta, né? Então, são princípios que não não se vende, não se negocia, são princípios, irmão, princípio milenar, princípio de mais de 3.000 anos, que sempre deu certo e vai continuar dando certo, se a gente colocar em prática, a gente entender como Deus trabalha. Muitas vezes a gente quer até dizer como Deus vai trabalhar na nossa vida, muitas vezes a gente quer passar, o próprio salmista, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele estava fugindo, ele escreveu os salmos aí na caverna, né? Fugindo de Saul, do rei. Imagina, irmão, ele estava fugindo simplesmente de... E nós, como ser humano, nós temos isso, irmão. Já pensou um homem que tinha um garoto, tinha matado um leão, um urso, depois tinha matado um gigante, e ele, em vez de ele estar colhendo os frutos disso, ele está fugindo do rei, aquele que era para tudo trabalhar de Deus. Elias, o profeta Elias, um homem cheio de Deus, um profeta espetacular, quase 150 profetas de Baal, e Deus faz aquela proeza toda através de Elias. Ou melhor, Elias faz aquela proeza toda através de Deus, através do poder que Deus lhe deu. E de repente uma simples mulher, uma mulher insignificante, Jezabel, ele foge com medo de Jezabel e pede a morte. É a gente, moça, a gente ser humano é assim, quando a gente pensa que é forte, a gente é fraco. Quando a gente pensa que está fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A gente temos que entender que nós dependemos 100% do nosso Deus. Nós temos que entender que nós dependemos dele. Então essa flexibilidade vai abrir muitas portas. Para ganhar, muitas vezes nós temos que perder. Que Deus nos dê força a cada dia, que Deus aumente a nossa força, para que nós possamos passar pelo cativeiro, pela caverna, aonde Deus quiser nos colocar para nos ensinar, porque tudo isso é ensinamento do Eterno, tudo isso é ensinamento dele, é crescimento para nós. Vamos orar? Deixa eu orar nesse momento por você. Amém? Deixa eu orar para mudar o teu destino. Soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Sabemos que tudo coopera para o bem-estar daquele que te ama. Sabemos, Pai, que até quando estamos caídos, até quando estamos achando que não tem mais jeito, nesse momento, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco em todos os dias. O Senhor prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando pensamos que estamos caídos, o Senhor está do nosso lado, nos dando ordem para se levantar, nos dando ordem para prosseguir, para não parar. Vai começar uma jornada de milagre, vai começar uma nova etapa do tratamento, da reconstrução do caráter, da mente, porque o que Deus tem para colocar na tua vida é muito, muito maior do que você imagina, e para isso Ele tem que preparar, Ele tem que forjar, como se forja um soldado na guerra. Oh, maravilhoso Deus, eu oro neste momento por todos os teus filhos, teus ungidos na face da terra, que estão passando de patamar, estão passando de etapas, e para cada etapa que Deus dá, nós passamos por algo, para que a gente seja aprovado, para que a gente seja lapidado, no servir, em todas as áreas, meu amado Deus.
Eu declaro que pela manhã, pela tarde, pela noite, a tua força, o teu poder se renove cada dia e nós possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esta fé que ela vem de dentro para fora, mas bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Mesmo que a gente não veja, mas que nós possamos crer, que nós possamos entender que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está no barco, o barco não vai afundar, que é o Senhor que está fazendo uma grande obra nas nossas vidas. Pai, que nós possamos enxergar, entender, compreender. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço, Pai. Que para cada nova etapa da nossa missão aqui na Terra, possamos ser mais flexíveis, termos mais flexibilidade, mente aberta, para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna. Nunca se esqueça, amados. Amo todos vocês no amor de Cristo Jesus. Amém. Graça e paz, Abba Pai.